Sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso Plano Business, podcast da Unimed Fortaleza. Hoje na gravação, numa edição especialíssima, direto aqui do evento Café com RH 2024. Estamos gravando hoje aqui no Teatro do Rio Mar. Luan, dá uma geral para o pessoal ver como é que estamos aqui hoje. O nosso estúdio está diferente. Estou aqui hoje com o nosso amigo Pompeu Vasconcelos. Tudo bom, Pompeuzinho? E aí, Camila, coisa boa, gente de volta aí. Exatamente. E estamos hoje nessa edição do Plano Business com o patrocínio dos nossos amigos da Serlares, Menturi, Next, Trio e Unibank. Pois é, e hoje nós temos o privilégio de estar com uma das 100 mulheres mais influentes do Brasil em inovação. Isso dito pela revista Época. E eu vou falar um pouquinho da Priscila, né? Apresenta pra gente a nossa convidada de hoje, Pompeu. Olha, Priscila Siqueira é um profissional de destaque, com uma carreira notável no setor de saúde e bem-estar. Atualmente ela ocupa o cargo de Senior Vice President e líder do WellHub, uma plataforma que integra serviços e soluções voltadas para a promoção de saúde e bem-estar dos colaboradores nas empresas. Antiga Gympass. Não há quem tenha um estilo de vida minimamente saudável, que leve uma vida em movimento, que não conheça o Gympass. Conta um pouquinho pra gente, Priscila, seja muito bem-vinda. Olá a todos, todas. Que prazer estar aqui com vocês hoje, né? Eu amo essa terra, amo estar aqui com vocês. Pois é, o Gympass resolveu mudar, né? O Gympass sempre foi uma marca, especialmente no Brasil, muito consolidada, virou até um sinônimo de categoria, né? Então, às vezes a gente escutava o Gympass do varejo, o Gympass do coworking, então virou um sinônimo. Para nós mudar aqui no Brasil foi um ato foi muito bem pensado. A gente vem desde 2021, eu diria, já pensando sobre isso, mas no final do dia o que a gente fez foi, desde 2020, o Gympass era mais do que só atividade física, mais do que só academias, estúdios. A gente estava já muito voltado em outros pilares de bem-estar, então trazendo temas como terapia, saúde emocional, nutrição, meditação. E então o que nós fizemos agora, personal trainer, enfim, tudo que estava muito relacionado à questão de bem-estar. Então o que nós fizemos agora foi consolidar isso, assim, né? Mostrar o nosso comprometimento em continuar sendo uma empresa de bem-estar e não só a questão da atividade física, né? Olhando para a saúde integral. Então, sim, foi um ato, um pouquinho de coragem também, mas eu acho que mostra o nosso compromisso com a questão do bem-estar. Priscila, por caso de ter alguém que está assistindo a gente agora, né, Pompeu, e não conhece ainda a plataforma, o que é que ela faz? Né? É difícil, né? Mas até para a gente depois chegar nesse de para, né? Aí para o WellHub, conta para a gente um pouquinho assim de onde é que nasceu, porque eu fico pensando, né, Pompeu, tem uma coisa aí de tecnologia, mas é algo maior que isso, que a tecnologia ela foi um meio, ela foi uma ferramenta e a tua formação, a tua trajetória toda é na tecnologia, né, Priscila? Conta pra gente um pouquinho como é que se mistura a história da Priscila na tecnologia com a história da WellHub e aí pra gente chegar até aqui, o que é que a gente entrega hoje? Então, ótimo. Você sabe que quando eu fui convidada para vir pro WellHub, eu trabalhei minha vida, eu tenho já mais de 20 anos, quase 30 de carreira. Não vamos falar muito de números. Muito nova. Vamos falar muito de números. Comecei a trabalhar muito nova. Muitos anos, e todos esses anos foram, exceto agora com o WellHub, foram muito em tecnologia. Então, eu sempre fui uma pessoa de tecnologia. E aí, quando eles me convidaram para vir para o WellHub, né, eu fiquei pensando, né, eu já tinha um dilema muito na minha cabeça, né, nessa questão de inteligência artificial, que a gente está falando hoje, mas sim, né, nós do mundo de tecnologia já se falava nisso há muito tempo. Então, eu falava assim, olha, o futuro do mundo vai ser ou a gente aprende a cuidar de pessoas ou a gente vai cuidar de máquina. Né? Vão ser essas os dois. E aí, quando eles me convidaram, eu falei, poxa, tá aí uma coisa que eu vou juntar pessoas com tecnologia. Porque, no final, a plataforma é o meio que permite o cuidado com as pessoas, né? Então, exato. Sabe que esse link é muito verdadeiro, que foi o que eu pensei e falei, poxa, faz muito sentido isso. Eu vou
vou embarcar nessa jornada, né? Então, acho que essa que é o importante, né? A ligação entre uma coisa e outra. Sim, né? sim. Pri, a saúde mental hoje tem sido, principalmente depois da pandemia, tem chamado muita atenção, né? Muita gente, inclusive gente jovem, né? E eu queria saber como vocês do El Hub, esse pilar, essa vertical dentro do programa de vocês, como é que ela funciona? Ah, ótimo. Bom, esse é um tema que já existia, né? Eu falo que graças à pandemia a gente hoje pode Encontra falar mais sobre espaço, isso, né? sem ser julgado, sem ter medo. Então ele evidenciou esse tema e trouxe mais abertura para Sim. que a gente, né, Evolução, né? se cuide. E aí dentro do El Hub, acho que vou até voltar à pergunta um pouquinho que a gente estava falando do como que funciona a plataforma, né? Porque dentro da plataforma do El Hub a gente já sempre teve meditação, sempre teve aplicativos e soluções ligadas à questão da saúde mental. Então imagina aqui uma meditação, uma terapia online, yoga, todas essas questões relacionadas ao relaxamento, ao relaxamento das pessoas. Qual é o ponto, né? O que a gente descobriu, né, ao longo desses últimos 4 anos? Quando você tem consciência de que você está entrando num momento de estresse, que você está numa ansiedade maior, você vai lá e procura isso dentro da plataforma e está lá, dentro da mensalidade que a pessoa paga, muito simples de usar, etc. Mas qual começou a aparecer? E as pessoas que não sabem, que já quando percebe já está num burnout, já está numa situação muito crítica e que aí afeta as empresas, afeta o trabalho, a família e tudo. Então a gente nesses últimos anos a gente até desenvolveu um módulo de saúde mental corporativa. O que ele faz? Ele é um módulo que vai cuidar das pessoas desde do início, para você entender em que patamar, em que nível de estresse está a corporação, cuidar da liderança, porque sem a liderança, né, a gente também continua tendo impactos, Sim. Cuidar da liderança. Tem inclusive o questionamento de, e aí quem cuida do líder, E né? aí quem cuida do líder. Então a gente desenvolveu uma plataforma que é um módulo ali do El Hub, né? Muito voltado para essa questão de saúde mental corporativa, com esse objetivo de cuidar da corporação inteira no diagnóstico, no cuidado, até que ele consiga. E que terapia é mais uma ferramenta. Acho que isso é bem importante, sabe? Tem outras ferramentas além da terapia. Então, a gente está sempre se preparando, Pompeu, para esses momentos, sabe? Então... É fundamental, né? Porque o mundo de hoje está cada vez mais competitivo. E é como você disse, cuidar de máquinas ou de pessoas. Né? A gente escolhe, né? Exatamente. E Priscila, conta pra gente um pouquinho desse rebrand, porque, e aí falando aqui como cliente, né? Não como quem está aqui tendo esse papo contigo. Aqui, pelo menos em Fortaleza, que é onde a gente tem aqui a maioria da nossa audiência, a gente conhecia o Gympass muito como um acesso que eu tenho a diversas academias. Eu tenho a oportunidade de malhar em vários locais, dependendo de onde eu esteja, inclusive se eu estiver viajando, etc. Né? Ok, ótimo. Todo mundo comprou a ideia, todo mundo gosta. E aí, vocês foram colocando dentro disso muito além da passagem, do acesso ali, né, aos estabelecimentos como academia, etc. E entregando esses outros, né, aplicativos, outros serviços, como você está falando. Foi assim que surgiu a necessidade de chamar isso de um negócio maior, que traduzisse melhor essa entrega, esse hub. Conta um pouquinho para a gente desse trabalho de brand ou de rebrand, enfim, dos porquês dele, né? E como é que hoje vocês têm implantado isso para isso pegar tanto quanto pegou o Gympass? Ah, ótimo. Bom, a gente já desde 2020, assim, o grande reinvenção que a gente teve, né, durante a pandemia era isso, porque é o que você falou, antes a gente era esse passe de academia e quando as academias fecharam, a gente precisava ter alguma... O que é que eu faço com esse business, que eu faço né? agora, né? Então aí a gente, enfim, foi a nossa primeira... Eu diria que primeira não, mas a segunda grande mudança do próprio Gympass na época, porque a gente nasceu como passe de academia pessoa física, qualquer um podia comprar, a gente mudou o negócio e passou a atender só o corporativo, e aí depois na pandemia a gente começou a trazer outros aplicativos, outras soluções relacionadas ao bem-estar. E aí a pergunta que eu mais
respondia, ou não é uma pergunta, eu vou colocar de outra forma. O que eu mais chegava nas empresas e falava era o seguinte: o Gympass não é só atividade física. Então, esse era o meu mantra quase: o Gympass não é só mais um passo de academia. E aí a gente começou a perceber o seguinte: por mais que tivesse essa evangelização das coisas que tem dentro do L-Hub agora, de todo esse processo de comunicação nas empresas, e tudo isso não estava sendo simples as pessoas relacionarem, até porque o nome impacta, né? Gympass. Ele limitava muito a entrega. Limita isso, né? Então, e aí foi aí que a gente estudou a melhor forma de fazer tudo isso, e aí a gente então começou a olhar e falou: mas eu sou uma plataforma de bem-estar. A nossa visão é ser uma plataforma de bem-estar para as organizações. Imagina que eu arrisco até a chamar isso de quase que um sistema de bem-estar, né? Igual você tem os sistemas de recrutamento, etc. Por que não? Essa é a minha parte de bem-estar, né? E aí, nessa linha, também tem o usuário, que o usuário ia lá no Gympass e não relacionava, por mais que o app tivesse, não tinha isso. Então, o que a gente foi aí que a gente pensou: olha, vamos criar isso então de uma coisa de wellness, uma coisa de bom para plataforma, para hub. Então, essa foi a mudança, essa foi a ideia. Então, a motivação foi conseguir traduzir toda a entrega que não é só o acesso. Exato, e que a gente já fazia. E agora, obviamente, estamos melhorando, mas assim, a gente já fazia isso, né? Só precisava traduzir e contar essa história de outro jeito. E olha, você que cuida de marca, assim, faz muita diferença. Muita diferença. Sem dúvida, não tenho nem dúvida. E Pri, já vou chamar de Pri. Pode chamar. São Paulo aí já reduz, é Pri mesmo. A simpatia dela faz toda a diferença. Não é à toa que trabalha com bem-estar, com wellness. Leve, tá bem. Agora você foi escolhida pela revista Época como uma das 100 mulheres mais inovadoras. Isso teve a ver já com a sua relação com as startups ou foi depois disso? Não, tem a ver. Eu sempre trabalhei um pouco nessa área, né? Até a minha ida para startups, quando eu trabalhava numa grande empresa de tecnologia já há quase 17 anos, quando eu vim para cá, e lá eu já estava muito relacionada a essa área de inovação, eu trabalhava numa área que a gente chamava de digital, então já era uma visão para a gente trabalhar mais com startups, com aceleradoras. Então, eu já estava envolvida com isso. Meu relacionamento com as startups começou lá. Então, na época, eu falava o seguinte: eu só saio daqui para ir para uma outra empresa. Eu já era vice-presidente para a América Latina lá. Eu falei: eu só saio daqui para ir para uma empresa de tecnologia muito diferente, né, de onde eu estava, ou para ir para uma startup. Mas eu sempre imaginei ir para uma startup, talvez mais ali enquanto todo mundo pensa em ser conselheiro no final da carreira, ali eu pensava em ser uma mentora de startups. Era esse meu pensamento. E aí, quando eles me convidaram, eu falei: poxa, tá aí uma oportunidade. E porque a startup está muito relacionada à inovação, né? E obviamente que aqui no L-Hub, com todas essas passagens que a gente teve, e está liderando de uma certa forma a maior operação ainda, né? Nós somos uma empresa brasileira, um orgulho que eu tenho enorme. Sempre trabalhei em empresa americana, então hoje trabalhar numa empresa brasileira é um orgulho gigante, e a gente já está em 11 países, né? Então, América Latina? América Latina, Europa e Estados Unidos. Caramba! Então, assim, e aí então tudo que nasce de novo começa aqui, né? E daqui a gente expande. Que é matriz, né? Aqui alicerça. Como é que é? Você falou aí de 20 anos, mais de 20 de TI, né? Quase 30. Que hoje nem tanto, mas ainda assim é um meio muito masculino, né, Priscila? Como é que foi para ti conquistar esse espaço? E não só conquistar o espaço, como todas as premiações que você tem, com certeza por uma entrega que é uma entrega além. A gente não trabalha pelo prêmio, né? Mas o prêmio chancela a entrega da gente e é gostoso de ganhar. Conta pra gente um pouquinho como é ser uma mulher, né, com uma entrega reconhecidamente de destaque, como é a tua, num ambiente aí de tecnologia e que é um mundo muito mais masculino que feminino. Eu comecei a trabalhar realmente muito, muito nova, né? E sempre trabalhei, eu era programadora. Então, assim, sempre trabalhei, fiz estágio no colegial já, fiz colégio técnico em tecnologia. Então, sempre trabalhei nesse mundo. Então, eu acho que
no passado, a gente tinha muita ignorância sobre o assunto, acho que essa é a verdade. A gente não tinha uma conscientização desse tema, homens, mulheres. Na faculdade, quando eu fiz faculdade, éramos em 5, no máximo, né? Então, a gente sabia, mas era uma coisa quase que, ok, normal, sabe? Não era uma coisa que, puxa, tem Não poucas... chamava atenção. Não chamava atenção. E, então, assim, acho que sempre trabalhei... Eu sempre trabalhei, assim... muito na entrega, sabe? A gente, obviamente, trabalhou na entrega. Ao longo do período, eu comecei a perceber, poxa vida, eu só não preciso virar homenzinho, né? Que eu falo, né? Tem um monte... Mas a gente teve que sobreviver em muitos momentos, sabe? Assim, não dava para ser também super tranquilinho em tudo. Não é. Mas eu acho que, de verdade, o meu grande diferencial em toda a minha carreira, hoje é mais fácil de eu olhar para trás, nunca tinha... Óbvio que eu não fazia isso pensada de uma forma muito racional, mas eu acho que sempre foi tentar buscar algumas coisas diferentes. Eu sempre tive uma visão, talvez, um pouco diferente. Eu conseguia enxergar melhor o cenário todo, às vezes, e muitas vezes. Então, e acho que assim, sempre buscar ser mais autêntico, sabe? Então, acho que o lado antigo meu, que às vezes, muitas vezes até acho que me prejudicou, por ser talvez não aquela pessoa que, puxa, chegou numa reunião, então eu quero falar igual aos homens, quero falar palavrão, nunca fui assim. E então acho que foram entregas, a gente teve a época que a gente tinha que fazer mais para poder se destacar do que os homens. Hoje essa é uma das minhas maiores bandeiras. Eu não gostaria de ter que fazer mais do que os homens, quero fazer igual. Né? E é muito ruim a gente ter que falar. Hoje eu não falo isso com orgulho, que muitas vezes a gente teve que fazer mais, né? E então acho que assim, não sei se eu respondo sua pergunta, mas Sim. Eu não consigo hoje falar o que é exatamente, mas eu acho que foram estar no lugar certo, na hora certa. Me considero uma pessoa muito abençoada por Deus, sabe? Nesse sentido, e fazendo as coisas que tem que entregar. E como foi essa virada de chave, de sair da TI para a área comercial? Que você tem esse seu dom comercial que faz toda a diferença. Certamente isso aí lhe elevou esse grau de andar assim. Olha, é muito, eu ia falar muito louco, mas é muito mesmo, assim, né? Quando eu paro hoje para pensar, eu era programadora e eu comecei a fazer algumas coisas que precisava, eu trabalhava na época... Antes do ano 2000, a gente trabalhava para tirar o mainframe, que ia ter o bug do milênio. Então, eu comecei a trabalhar nas grandes empresas de ERP. Então, isso que eu fazia. E eles tinham muita dificuldade. Gente, teve isso mesmo, lembrei disso agora. Pois é. O bug do milênio, lembrei. Aí, lá atrás, eles tinham... Quando elas vinham para o Brasil, elas tinham muita dificuldade, porque tinha muitas coisas, a começar dos impostos. Então, tinha um módulo lá financeiro que eles precisavam fazer alguma coisa precisavam adaptar para o Brasil, era essa a questão. E eu fui quem, junto com uma menina que para mim é minha mentora assim, de carreira, minha inspiração, ela falou, vamos fazer junto. Então ela conhecia muito o lado funcional, né, como é que funcionava a contabilidade, como é que funcionava tudo isso, eu não sabia absolutamente nada sobre isso. E aí juntas, só que eu conhecia muito o sistema, né? Então aí juntas a gente conseguiu desenvolver, e quando eu fiz isso, eu migrei para a área de implementação. Por quê? Porque aí precisava implementar o que a gente criou, né? Então aí foi eu e ela e aí eu fui migrando. Você vai saindo do bastidor, né? Você vai saindo, E aí eu gerenciei projetos, tudo. Quando eu estava numa área de gerenciar projetos, eu trabalhei em poucas empresas. Eu trabalhei nessa empresa inicial durante 8 anos. E aí, quando eu estava lá, o dono dela era uma empresa brasileira, né? E o dono dela falou, Priscila, eu preciso montar uma área, uma incubadora. Eu me lembro dele me explicando o que era uma incubadora, para a gente começar a fazer aplicativos para smartphone. Não tinha nem... A Vivo não existia, era todas as 9 operadoras, assim, não tinha rede no Brasil. Ele tinha um amigo da Qualcomm, e aí ele trouxe o primeiro smartphone e ele falou, esse é o futuro, a gente precisa começar a fazer isso. E aí, nesse negócio, eu falei, tá bom, eu vou tocar com você isso. Aí tinha um pessoal que programava para esses aplicativos, e aí eu precisava vender, né? Aí eu precisava vender o que a gente estava construindo. Então, foi aí que eu comecei a ir para a área comercial. Aí essa minha amiga foi trabalhar numa empresa
que hoje seria uma startup, na nossa época era uma empresa pequena, americana que estava no Brasil, e ela falou lá, a gente precisa de um pré-venda. Que o pré-venda nas empresas de tecnologia é quem faz a apresentação técnica das usabilidade. Soluções. E aí eu fui indo. Aí fiquei muitos anos em pré-venda, que a pré-venda é uma venda. A diferença é que ela só é técnica, você só não assina o contrato. E aí depois eu fui, para mim de verdade em 2001, quando eu fui para essa incubadora, foi onde eu comecei a entender mais da área comercial, assim, sabe? Muito bom. E hoje a gente está falando de quantos mil usuários? A gente tem mais de 2 milhões de usuários hoje. O ano passado a gente em 11 países. O ano passado a gente bateu o recorde de 400 milhões de check-ins. Caramba. Fantástico. É um grande número. Imagino. E aqui hoje, como é que funciona? Nós estamos aqui no evento da Unimed e a gente está com RH de várias empresas aqui dentro e eu imagino que o produto de vocês, do El-Hub, tem um fit muito grande com essas empresas que estão aqui. Como é que faz para uma empresa dessa contratar vocês? Ótimo. Não, na verdade, a gente só vende para a empresa, né? Hoje, se um usuário final, sei lá, uma pessoa quiser entrar num site e comprar, ele não consegue. Ele tem que estar atrelado a uma empresa. E aí a empresa, quando nos contrata, o que a gente faz? Então, a empresa decide contratar o El-Hub, a gente vai para dentro da empresa, a gente implementa, né, cria a modelagem da empresa, a gente implementa isso e faz todo o processo de engajamento dos usuários. Porque o grande segredo de uma solução de bem-estar é o engajamento. É usar, porque você pôr lá e ninguém usar, né, então assim, historicamente os benefícios são poucos usados. Tirando o Vale Alimentação, Vale Refeição, os benefícios são poucos usados dentro das organizações. E acho que no Brasil isso é mais acentuado ainda. A gente brasileiro não tem muito esse comportamento do ticket, do desconto, do voucher. A gente ignora como se 10%, 15% não representasse nada. Os Estados Unidos, por exemplo, já tem outra mentalidade para isso. Então, deve ser mesmo um grande desafio de vocês. Não, mas aí a gente coloca dentro das empresas e o que significa? Aí os usuários eles têm acesso a... Então, imagina que ele tem a plataforma como um todo. Dentro dessa plataforma a gente tem já soluções gratuitas, que uma vez que a empresa colocou, as pessoas já podem usar sem nenhuma coparticipação, ou eles escolhem dentro dos 10 planos que a gente tem, um plano que melhor se adequa para ele. O que se adequa para ele? Que tenha a modalidade que ele busca, que tenha um preço menor que ele possa pagar e que tenha, né, dentro de onde ele precisa estar, ali dele, onde né? ele está. Então ele escolhe, ele tem essa disponibilidade de escolher desde academias mais simples, menos sofisticadas, até muito mais sofisticadas e spa e tudo isso. Então depende do que ele precisa, né? Legal. Mas isso é legal, porque o que acontece? Você consegue atender 100% da população. Desde quem não quer pagar nada ou não pode pagar nada, até quem quer porque uma coisa no acesso muito mais simples, ele já tem ali aquelas 5 entregas. Exato. E isso para o RH, qual é a vantagem? Porque uma vez que eu tenho... Qual que é o grande desafio do RH? É automatizar as soluções de bem-estar. Porque assim, como que eles coloca isso e faz com que as pessoas usem? Esse é o desafio. E é aqui que a gente apoia o RH, né? E uma vez que ele tem essa posição grátis, ele pode fazer todas as campanhas que todo mundo tem acesso. Não é só quem está na matriz, entende? Não é? Todo mundo pode. Muito bom. Pegando o gancho do meu amigo aqui, Pompeu, você falou A gente está aqui hoje no Café com RH da Unimed. Isso. Né? Então, realmente, as maiores cadeiras de RH do Ceará, elas hoje estão aqui no auditório do Teatro do Rio Mar. E a gente já teve aqui em outros episódios, Priscila, empresários de todos os segmentos, né, Pompeu? É fato. Varejo, indústria, moda, enfim, educação, ensino. E de academias também, né? Exatamente. Invariavelmente, né, shopping centers, etc. e tal. Hoje, o maior desafio de todo empresário é gente. Né? Então, gente no sentido de você encontrar as pessoas certas, conseguir atrair esses talentos e reter esses talentos. E aí, queria que tu contasse para a gente um pouquinho, Priscila, o Gympass enquanto ferramenta, né, de competitividade para as organizações para atraírem esses melhores talentos. Não, excelente pergunta, porque o que acontece?
Hoje, vou colocar em 2 pontos. O primeiro ponto é, a gente tem uma pesquisa que a gente faz anualmente sobre, a gente chama do panorama do bem-estar para as pessoas, e a gente pergunta, né? E nessa uma pesquisa produzida por vocês. Por nós. Legal. E a gente fez assim, 9 mil empresas dentro dos países onde a gente está. E no Brasil também, mas aí falando do número do Brasil, hoje 93% das pessoas que responderam dizem que o bem-estar é tão importante quanto o salário. Então, assim, e isso, o que mais me chamou a atenção nesse ano, na verdade foi o ano passado, mas em relação à pesquisa anterior, é que a gente aumentou 10 pontos percentuais esse número. Muita então, coisa. Assim, é muita coisa durante um ano, né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, nessa linha, hoje, as empresas não terem uma solução ou não terem uma alternativa a essa questão do bem-estar já é uma não vantagem competitiva, já é uma desvantagem. Verdade. Então, quando ela tem, o que segura as pessoas? Segura porque, assim, hoje, mais um número para vocês, 70% hoje dos nossos usuários, eles estão dentro dos planos básicos, então dos planos de entrada. O que mostra isso para a gente? Que são as pessoas das áreas mais operacionais, são as pessoas das áreas mais ali, do front ali. Sim. E isso é por quê? Porque ela pode, a partir de R$ 29,90, acessar uma academia. Sensacional. Então, isso para a gente é muito inclusivo. E isso faz. E o que isso impacta na URH? Impacta porque se ele recebe uma proposta de trabalho e que ele não tem essa opção, para ele isso é um custo adicional no salário. Sim. E Perfeito. Mais do que isso, quando a gente expande... E absenteísmo também acho muito, muito forte. Aí eu já te conto, se a gente tem pensar dado. aqui em cima, eu vou ter um quadro ali de colaboradores, o cara está se cuidando, né? Total. Cabeça e corpo, mente, e, portanto falta menos, adoece menos, produz mais, enfim. A gente fez estudos também sobre o absenteísmo. Quando a gente fala do retorno do bem-estar, está muito em função do absenteísmo. Porque quando a gente reduz isso, a gente chega a reduzir 5 dias de trabalho no absenteísmo. É muito dinheiro, né? E aí, daí se você traduzir isso em real, em moeda, né? Nem se fala. E assim, então tem muitas histórias. Às vezes, por exemplo, outro dia uma pessoa falando, né? Põe o filho na natação, porque quando você expande isso para a família, é maior ainda o benefício, né? Ah, sim. Então, tem um filho na natação, eu já ganho um salário base. Faz diferença aquilo no dia a dia, Por falar em oportunidade, eu estou vendo aqui nos nossos patrocinadores do evento, a Unibank e o Mentory Bank, que são 2 fintechs, 2 bancos digitais que atraem muito estão muito nesses eventos porque eles têm fit com a entrega de benefícios no próprio cartão. Eu te pergunto, esses cartões poderiam ter alguma parceria com você também ou seria através da empresa somente? Não, a gente tem muitos parceiros, hoje a gente tem vários parceiros, os parceiros de Vale Refeição, de Vale Alimentação, alguns bancos já no balcão ali do banco quando ele traz, então sem dúvida a gente já tem modelos de negócio junto com eles. Né? Deve dar para plugar de muitas porque formas, normalmente né? Porque normalmente eles também são pessoa jurídica, né? Eles não vão oferecer esse cartão para... Então tem muito fit, né? Tem muita conexão com o que a gente oferece. Legal. Sem dúvida. Uma outra entrega também que eu imagino aqui, Priscila e Pompeu e os amigos que estão assistindo a gente, é que do ponto de vista de marca, né? Assim, pensando nesse benefício, né? De a gente conseguir, toda vida a gente fala muito, e eu faço muito isso nas organizações, a gente fala de experiência do consumidor, né, de jornada do cliente. E aí a gente hoje tem método para fazer isso, né, muito além ali de área do sucesso do cliente, etc. e tal. Mas a gente fala muito pouco de jornada do colaborador. Né? Então, como é que eu quero, Pompeu, que o meu atendimento te atenda com excelência, sorriso no rosto, com solicitude, com tudo isso, se essa pessoa não tem uma jornada bacana dentro do meu negócio? Com toda certeza. Então, imagino que, em última instância, né, para além da atratividade, né, da questão de redução de absenteísmo, porque as pessoas estarão mais saudáveis, né, ali praticando uma atividade, cuidando da mente, etc., você tem ainda a questão de fato, eu estou investindo para que essa pessoa consiga ter uma jornada do colaborador muito mais bacana comigo.
Você sabe que a gente mudou a nossa, agora com o rebrand, né, com a mudança da marca, a gente mudou a nossa missão. Porque assim, a nossa missão inicial lá era vamos combater o sedentarismo, depois a gente veio mudou para transformar o bem-estar universal, que todo mundo pudesse ter. Hoje, a nossa missão ela é um pouquinho diferente, ela é que todas as empresas sejam empresas de bem-estar. Porque é isso que você falou, vai impactar na jornada do colaborador, né? Vai impactar na jornada dele. Que ela possa ser um grande provedor de bem-estar para os seus funcionários. Então, é isso que a gente quer, que dê acesso a ele, para que ele possa vivenciar realmente isso. Então, essa é a nossa missão. Já que você voltou para o rebranding, uma pergunta ficou na minha cabeça. A decisão de mudar a marca é uma decisão muito corajosa, né? Quando foi que vocês... E às vezes e aqui mesmo a gente fez isso, né? A gente acaba mencionando a marca anterior, né? Sim. Porque, ainda tem um residual forte. Demora, né? Eu próprio, lá eu criei uma empresa chamada Balada In, de comunicação. E quando chegou uma certa idade, essa empresa vai fazer 20 anos, as pessoas que começaram a participar daquelas festas já estavam mais maduras. E eu dizia, poxa, uma pessoa que tem 20 hoje tem 40. Verdade. E é hoje uma promotora, é um desembargador. Dinâmico. E aí a dificuldade de mudar a marca, de tirar Balada In para virar Portal In, foi muito dura. E Parece simples, né? E eu fico imaginando como é essa dissociação das duas marcas, né? Eu acho que assim, tem uma coisa que o fundador do El Hub tem hoje, que é sensacional, que é assim, ele é uma pessoa super dinâmica, está sempre inovando e sem muito apego, eu falo, sabe? Sem muito apego a... Se a gente precisar mudar, a gente muda. Então, eu acho Cabeça que isso de também... startup ainda. A gente fala muito isso internamente, né? Apesar da gente já ser uma empresa maior, a gente tem que ter a mentalidade de startup, né? Então, ele tem muito isso. E eu acho que isso faz muito sentido pelo dinamismo do mercado, né? Então, daqui a pouco a gente não queria ser relembrado como essas marcas tradicionais de alguma coisa que era uma marca de categoria e morreu de alguma forma, né? Então a gente não quer isso. O que a gente quer é ir se adaptando conforme a necessidade do mercado. E além disso, tem um tema que fora do Brasil isso fazia muita diferença. Porque aqui, Gympass, todo mundo falava Gympass, mas não tinha associação passe para a academia tão forte, né? Então, e mais fora é mais forte, principalmente nos Estados Unidos, né? Sim. Então, isso tudo você ainda motivou. tem esse apelo de que você conversa com várias culturas distintas. Exato. Né? Então, tudo isso foi levado em conta, né? Que assim, ok, eu tenho um desafio talvez aqui no Brasil, que é mudar uma marca já muito conhecida, mas por outro lado, o benefício e a oportunidade dos outros é maior, né? Então, e faz muito sentido quando a gente olha globalmente tudo que a gente está oferecendo, foi necessário. Mas eu acho que é o que você falou, foi um ato assim, teve um pouco de coragem, de desapego, assim, tá, tudo bem, a gente precisa, se precisa vamos fazer. Mas assim, o saldo está sendo super positivo, viu, Pompeu? Está sendo super positivo. Mas a gente tinha esse medo. Mas o medo maior era me tornar uma marca velha, obsoleta, sabe? Obsoleta. Tipo assim, eu já não ofereço isso, não tem mais conexão com o que eu estou oferecendo. Tem que traduzir. Tem que traduzir, exato. Para mim, esse era o mais motivador, assim. Sem dúvida. Pompeu, a gente está encaminhando aqui para a nossa reta final com a Priscila. E aí, Priscila, você tem uma trajetória enquanto profissional, enquanto mulher, muito inspiradora. Foi muito bom te escutar. O case da Gympass, agora o El Hub, é também muito inspirador. E aí a gente encerra esse nosso papo aqui perguntando para você, Priscila, quem pode ser o quê, pode ser quem, uma pessoa ou algo te inspira? Eu tenho várias pessoas assim que me inspiram, né? Eu também sou bem dinâmica, assim. Mas em geral o que me inspira são as pessoas que me inspiram são as pessoas que fazem acontecer. Gosto muito disso. Eu falo que eu gosto de gente que faz e de uma maneira cada vez mais talvez inclusiva, humanizada, sabe? Porque
o mundo precisa disso, né? Eu acho que a gente precisa disso. Então, me encanta ver, tenho pessoas, gosto muito do fundador da Microsoft, do CEO da Microsoft, assim, que é uma pessoa que, poxa vida, a gente precisa, entendo que números estão ligados à inclusão, que estão ligados ao humano, aprendizado, e eu acredito nisso, sabe? Eu acredito genuinamente nisso, sempre acreditei, não é hoje isso, né? Sempre acreditei. Então, quando eu vejo essas pessoas tendo sucesso, essas pessoas mostrando que sim, é possível fazer as duas coisas, trazer resultado e ainda assim serem mais empáticos, né, e cuidadosos com o mundo, com as pessoas, é o que me inspira, para falar a verdade. Muito bom. É isso aí. Puxa, passa muito rápido, né? E a gente vai ter que se despedir da Priscila, esperar que ela venha aqui novamente. Priscila vai já me pro chamarem, auditório gente, ali eu sou compartilhar o apaixonada. conteúdo dela com o nosso público do evento. É isso aí. E aproveitar, Camila, para pedir nossa audiência para se inscrever no canal da Unimed, Fortaleza, no YouTube, acompanhar o Plano Business também no Spotify, Amazon Prime e demais plataformas de streaming. E aguardar vocês novamente no próximo episódio. Perfeito.